Queridos amigos e amigas, hoje, dia 2 de dezembro de 2018, é uma data para mim especial. São 8 anos de Cafés Filosóficos. Esse nosso é o centésima quinta edição. É um trabalho voluntário com muitos amigos convidados, a exemplo do querido Diego, professor Diego, que tem se voluntariado para construir uma esfera pública em Goiânia e pela internet a todos que por afinidade se interessem pela reflexão filosófica. Nossos cafés filosóficos têm como entrada 5 quilos de alimentos, porque aqui a gente alimenta corpo e alma, especialmente pela fome dos muitos e muitos que precisam mais do que nós. Isso nos faz lembrar até o pensamento do filósofo e pedagogo de hoje. Hoje trataremos do tema Paulo Freire e a filosofia, a pedagogia da liberdade. Comigo, o professor Diego de Moraes, que tivemos a alegria de um pocket show de abertura, voz e violão. E nós vamos ter um espaço de diálogo, de debate, em um momento bem próximo. E eu começaria nesse espaço de uma entrevista entre nós, apresentando um pouco de quem é Paulo Freire. É claro que podemos naturalizar a ideia de uma biografia em carne e osso a falar de uma pessoa. Mas e quando uma pessoa deseja ultrapassar a sua esfera privada e se tornar uma figura pública? Pública não por ser famosa, pública não no sentido da divulgação, pública por se interessar pela polis. Polis, que é a cidade de todo, das diferenças. E as diferenças, apesar de serem muitas vezes entendidas como uma questão subjetiva ou filosófica, essas diferenças podem ser entre a fome e a saciedade. Podem ser entre o conhecimento e a recusa do conhecimento. Entre as várias diferenças, nem sempre reconhecidas, Paulo Freire foi um desses pensadores mundialmente conhecido, que nasceu em Pernambuco em 1921, que nos fez mostrar como nossa formação tradicional acadêmica, sobretudo de herança europeia, nos traz equívocos, não pequenos, mas terríveis. Entre eles, a crença de que uma pessoa é sábia porque letrada, ou muito mais porque professora, ou mais ainda porque tem títulos de conhecimento. E ele nos deu a saber que pessoas às vezes analfabetas, e esse às vezes exige circunstâncias e contextos para serem especificados, como o nosso querido Diego de Moraes vai nos dizer. Às vezes, aqueles que chamamos de ignorantes são grandes sábios e professores infelizes a tornar outros infelizes. Mas é bom lembrar que esse critério estabelecido de intelectualidade e de poder pelas titulações, ele está positivado no poder da escrita. E isso se dá numa mudança da Idade Média para a Idade Moderna, sobretudo com a criação da tipografia, da impressão de livros, da galáxia de Gutenberg. E a partir de então, o direito natural vai se tornando pouco, lentamente, mas com rigor, um direito positivado na escrita. De tal forma que se chegou o tempo, a exemplo de grandes pensadores como Michel Foucault, vão nos mostrar em sua obra As Palavras e as Coisas, que o texto escrito vale mais do que aquele que o escreveu. Que a verdade, uma vez cunhada
autorizada e registrada pela legalidade de um poder vigente, pode ultrapassar a razão original pela qual ela nasceu como escrita, sua função de antes, durante e sempre o diálogo. Paulo Freire é um filósofo do diálogo. E o diálogo não se dá por escrito com as mesmas regras semióticas e políticas que se dá pela oralidade. Lembremos-nos, podemos falar em figuras clássicas de Sócrates, a Jesus, a do Oriente, que, sendo ou não letrados, não escreviam, porque não era ali, pela esfera da apresentação do poder, que se dava a relação entre as pessoas. Era uma relação dialógica, tete a tete, face a face, olhos nos olhos, o que implicava sensibilidade, um diálogo com as circunstâncias, de maneira tal que não eram duas pessoas que falavam entre si, mas contextos que se ambientavam na relação. Ambientes, contextos e diálogos que grandemente desaparecem com a esfera do texto escrito. E outra esfera é apresentada, o poder da lei e da ciência. Não é por menos que Foucault vai nos dizer como a palavra sujeito é subvertida perigosamente nas chamadas ciências humanas e com elas uma pedagogia, críticas sérias que Foucault faz e que Paulo Freire, ancorado em Foucault, vai subsidiar essa nossa crítica, de que um sistema pedagógico poderá nos fazer acreditar que cumprimos, aprendemos, desenvolvemos ciências humanas quando por escrito. É como se legitimássemos a palavra sujeito não na relação da intimidade entre nós, mas sujeito como sujeitado a. Sujeito, na realidade, tratado, convencionado, numa relação de objetificação da pessoa. Ou seja, o texto, juridicionado, a palavra escrita, trata mais a estratificação das relações como sendo uma relação de que quem tem acesso às letras, e não me refiro apenas à escrita, mas aos documentos, aos cartórios, às comprovações falseadas de poder, a exemplo das disciplinas das provas. Se alguém elabora o critério de inteligência e aplica provas para testemunharem este conhecimento, a prova é testemunha, é garantia do conhecimento. Ora, aquele que então se dá mal nas provas, como professor e eterno aluno sei bem desse sofrimento, tem o professor ou a chancela das instituições a prova de que o aluno não sabe. Mas os critérios que utilizamos para evitar o diálogo e instaurar o poder são justamente o conhecimento, a humanidade, o texto. É curioso como as ciências humanas, dentre elas a pedagogia, ao invés de nos libertar, mascarou a crença de que seremos mais livres, sábios, na medida em que nos tornamos obedientes a um poder. Se no Novo ou Velho Testamento, para falar um pouco da inspiração cristã da pedagogia e da filosofia de Paulo Freire, a verdade libertava. Por certo, no mundo moderno, a verdade fabricada ao interesse daqueles que a fabricam para uma funcionalidade de eficiência, a verdade aprisiona. Como pensar, então, uma pedagogia, uma relação dialógica sem o texto num mundo como o nosso? Como pensar uma relação de diálogo circular, como a dizer, é possível dialogar por escrito? Entre as formas do diálogo, temos que lembrar que ele é feito da palavra grega dia, em relação a diferenças, a dois, logos, razão, ou seja, é circular. Portanto, se um texto nos permite apenas, tão somente apenas como pretexto ao diálogo, ele cumpre a sua função anterior ao texto escrito no mundo antigo, que é sempre atual, o mundo da oralidade, para sermos pessoas do diálogo.
Mas quando a palavra, o texto, o conhecimento e as titulações substituem o diálogo pela inferência do poder, então, me desculpem, mas ser professor e ser doutor deste poderio é uma vergonha. Falo porque dedico a minha vida e sei bem, como vítima e não menos, como muitos também aprisionados em instituições que nos fazem repetir situações que não são fáceis de serem libertadas, mas graças a figuras corajosas, como Paulo Freire, a nossa educação, pelo menos a que eu tive quando criança, não é mais a que eu consegui ter e me permitiu ser como professor, agora que, supostamente adulto, posso retribuir o que aprendi. Só para testemunhar em palavras finais desta abertura, quando moleque, eu acredito que na quinta série eu tive a minha primeira nota vermelha. Fiquei tão envergonhado, chorei, me escondi, porque a minha vergonha estava, sem que eu soubesse na época, colorida, pois vermelho era a cor medieval para o inferno, o pecado, e azul, a cor dos aprovados, do sangue nobre ou da ascendência aos céus, de onde se vem, na cultura antiga, as montanhas e o pico daqueles que são eleitos desde os gregos do Olimpo. E sem que eu soubesse, se eu não me desse conta de uma aprendizagem cognitiva, mas, e através dela, eu estava sendo julgado moralmente. Portanto, por exemplo, uma prova de matemática implicaria um testemunho moral. Uma nota vermelha era uma vergonha de uma falência humana. E o inverso, mais vergonhoso ainda, aqueles que tiravam notas azuis, ou vamos dizer, de 8 a 10, se sentiam vergonhosamente mais humanos, como que mais dignos do que os outros, ao ponto de já não serem humildes numa relação de contínua aprendizagem. Isso é pouco do que muito se pode falar de uma história que Paulo Freire enfrentou. E que bom que hoje eu posso dar conceitos e não notas. E que bom que hoje eu posso entender uma pedagogia ancorada em uma filosofia do diálogo, que me permite uma relação de complexidades, ao ponto de eu, como professor de filosofia, há 23 anos como em universidades, testemunhar que pessoas que às vezes não saem bem nas provas escritas, mas revelam competência superlativa a outros que por escrito não alcançam. Enfim, é um pouco desse universo que Paulo Freire nos abre. E ele vai nos abrir hoje atualizado pelo querido Diego de Moraes. Boa noite, querido. Boa noite, Will. Muito interessante sua fala. Realmente, Paulo Freire é esse pensador, eu até diria que a gente pode pensá-lo como o Ítalo Calvino definiu um clássico. Penso como um autor clássico, não apenas porque é um autor brasileiro que fez tanta escola no Brasil, mas pelo seu sucesso internacional e pelas questões que ele ainda nos levanta, né? Tipo, na definição de Ítalo Calvino sobre por que ler os clássicos, só um comentário. Vocês veem quantos livros? Sim. Ele diz, será que eu trouxe poucos? É um apaixonado, sim, pela leitura. Onde que eu... Enquanto ele procura, vocês sabiam, curiosidades, que Paulo Freire, este que procurava entender a inteligência dos adultos não alfabetizados, possuía 41 títulos de doutorado nas maiores universidades do mundo? Pois bem, é importante lembrar que entre estas universidades que o reconheciam com distinção e louvor, Harvard, que ele lecionou em 1969, mas também Oxford e Cambridge. Estamos falando de um homem que em 1993 teve a indicação do Prêmio Nobel da Paz.
foi... eu estive certa vez na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e quando eu procurei conversar com algumas pessoas, a primeira coisa que todas elas, sem exceção, nesse âmbito universitário, me perguntavam, quase que antes do meu nome, não era bem uma frase extensa, mas era só 2 palavras: Paulo Freire. Ser brasileiro, eu não sabia o quanto era ser conhecido pelo nome Paulo Freire. E exatamente por essas questões, né, essa repercussão desse pensamento que inspirou tantas pessoas, embora também gerou polêmicas, né, um clássico nesse sentido, que deu o que dizer, né? Então, achei aqui na definição do Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos, ele traz algumas definições. Eu acho que algumas delas se aplicam ao Paulo Freire. 1. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Essa questão do amor, né, o Paulo Freire traz a dimensão do amor para o saber, né? O saber também tem um ato de amor. 4. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta, como a primeira. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Tem outras definições aqui, mas eu acho que essa última se aplica muito à obra de Paulo Freire, né? Ele continua nos dizendo muito, a gente pode atualizar o pensamento. Ele gosta muito do sufixo re, né? Então podemos reler, reinventar, recriar. E é uma das inspirações de um livro que eu estou escrevendo, um disco, que vai chamar Reviravolta. Oh, que bacana. Diego, para começar, nos dê uma síntese, uma introdução à biografia. Quem foi Paulo Freire? Como você disse, um filósofo, eu continuo a partir dessa ideia, um filósofo, um pensador, enquanto educador. Eu diria que é um filósofo, um pensador que tem uma pedagogia radicalmente filosófica, e utiliza a palavra radical no sentido que ele definia em livros como Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, clássicos de Paulo Freire escritos no exílio. Depois eu posso comentar um pouco sobre isso. Ele faz uma diferença entre o radicalismo e o sectarismo. O sectarismo é incapaz do diálogo, e a radicalidade da sua reflexão é aberta ao diálogo, né? Tem essa dimensão de solidarizar-se com o outro, respeitar o tu. Até nessa questão do diálogo, sabe, às vezes eu me lembro assim de uma carta que um poeta, Paulo Leminski, enviou para o seu amigo Regis Bonvitino, e está registrado no livro que eu não trouxe aqui, mas me veio na cabeça agora, o livro Envio-me um Dicionário, em que o Paulo Leminski, numa parte lá, ele fala assim, como diz aquela música do Roberto Carlos: de que vale tudo isso se você não está aqui, e o você é o outro, é o interlocutor. Então de que vale tanta teoria, tanto conhecimento ou tanto pedantismo, depois eu posso falar um pouco sobre essa palavra, se não atingimos o outro, se não nos comunicamos, né? Se não temos essa dimensão dialógica, né? E o Paulo Freire define, numa parte da sua pedagogia do oprimido, a dialogocidade como uma característica da consciência crítica. Bom, voltando à sua pergunta sobre quem foi Paulo Freire, e continuando a pensar um pouco sobre a biografia dele, nesse livro, Conscientização, que faz uma pequena introdução ao pensamento de Paulo Freire, aqui temos as próprias palavras do autor, dando algumas dimensões da sua trajetória. Nasceu no dia 19 de setembro de 1921, filho de Joaquim Temístoles Freire e de Edeltrudes Neves Freire, minha mãe, diz ele aqui. Ele fala assim, com eles aprendi o diálogo que procuro manter com o mundo, com os homens, com Deus, com minha mulher, com meus filhos. Ele continua falando que em 1929, no contexto da crise de 29,
Isso acabou fazendo ele mudar-se depois para Jaboatão, onde sofreu com a fome, com situações financeiras difíceis e tal. Aos 23 anos, ele casou com Elza Maia Costa Oliveira, que era professora primária e depois diretora de escola. E ele fala que foi a partir do casamento que começou a se preocupar sistematicamente com problemas educacionais. Se formou também em Direito. Entre 1946 e 54, no SESI, ele trabalhou lá, começou já a pensar o seu método educacional. Por fim, ele fez uma campanha no governo já em 1962, em Pernambuco. O governador eleito Miguel Arraes deu a oportunidade de fazer uma campanha de alfabetização, onde ele conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores em 45 dias. Isso levou, na época, nesse contexto, antes de 64, o então presidente João Goulart o convidar para fazer uma campanha nacional de alfabetização. Porém, com o que se sucedeu em 1964, que existe todo um debate sobre como definir isso, alguns definem como um movimento, alguns historiadores, entre os quais eu dialogo, veem como um golpe no sentido de uma ruptura de uma Constituição. Aquele movimento em 64 acabou exilando Paulo Freire. E ele até fala sobre isso, né? Ele foi exilado primeiro para o Chile. E ele fala que no exterior as pessoas perguntavam: por que você foi exilado? Ele: poxa, eu fui visto como subversivo, porque estava montando um projeto de alfabetização e de conscientização dos trabalhadores. Isso foi visto como uma excrescência, né? E daí falaram que ele não acreditava em Deus. E isso o magoou muito, porque ele é um homem de fé. Inclusive a fé é uma dimensão do conhecimento do Paulo Freire. No Pedagogia do Oprimido ele fala que o saber tem algumas condições: a fé, o amor, que seja a fé aos homens, né, e tal. E daí aí ele começou todo um périplo pelo exterior, né? Foi para o Chile, depois ele foi para Harvard, onde pôde ser professor, foi para outros países, transitou também por vários países da África com as suas ideias e tal. Mas eu posso falar rapidamente, Will, sobre como que Paulo Freire chegou na minha vida? 2 momentos que eu tive contatos com a obra de Paulo Freire. Primeiro, pela minha prática enquanto professor. Eu fui da última turma daqui da UFG a fazer o curso de graduação em História, que era licenciatura e bacharelado ao mesmo tempo. E isso, inclusive, contribui para a minha concepção de educação também. Porque, para mim, um professor também é, ou deve ser, um pesquisador. E incentivar os seus alunos a pesquisar. Isso, Paulo Freire nos estimula, né, a essa aventura do conhecimento. Logo que eu me formei, em 2007, no ano seguinte, 2008, eu tive a oportunidade de participar de um projeto do governo federal para a formação de jovens e adultos, que era o projeto Projovem Urbano, né? E que daí, em setembro de 2008, eu fiz um curso, né, ministrado pela Fundação Darcy Ribeiro, outro grande pensador brasileiro, com quem eu pude conhecer a obra do Paulo Freire. E aí, lecionei nesse projeto. Depois de um tempo, eu fui professor na cadeia pública de Senador Canedo, quando eu assumi meu concurso na SEDUC. Lecionei na cadeia nos anos de 2011 e 2000. Você estava preso? Não, preso? Não, eu estava numa cela de aula. Não era uma sala de aula, era uma cela de aula. E é engraçado, eu estava lá na cadeia, mas estava lecionando, né? Quando me trancaram ali, né, dentro, eu com os presos e tal. Mas eu tentei aproveitar aquela oportunidade para abrir para aqueles que ali estavam uma possibilidade. E eu me lembro que os alunos valorizavam a minha aula, né? E a de todos os outros professores. E falavam: professor, nós que estamos aqui dentro, o momento da aula é um momento de liberdade, um momento assim que a gente tem uma história diferente. E o engraçado é que os alunos na escola tradicional vê a sala de aula como uma prisão. Isso foi uma coisa que me deixou marcas, né, na minha concepção sobre educação. O segundo encontro meu com Paulo Freire já foi no meu mestrado, na medida em que eu estudei aqui na UFG
após ter feito a monografia de graduação sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre, que é um autor também que inspirou Paulo Freire, que é do chamado existencialismo, e eu trouxe essa discussão para pensar a metodologia do historiador, a teoria da história, etc. O meu orientador, o professor João Alberto, até amigo da Gisele, ele me falou: Diego, olha, você está estudando esses existencialistas, por que você não estuda um filósofo brasileiro? E eu queria agora fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já ouviu falar de Paulo Freire? Não, desculpa, Paulo Freire não, desculpa, voltando. Já ouviu falar de Álvaro Vieira Pinto? Levanta o dedo, por gentileza. Alguns ouviram falar, mas muitos não. E para mim era interessante que fiz a pesquisa de mestrado sobre esse filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, pensando a obra desse autor numa instituição que chamava Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que foi uma instituição, uma espécie de centro de altos estudos para poder pensar um projeto de desenvolvimento para o Brasil, que envolveu vários pensadores, como o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, um grande pensador, Rolando Corbusier, o próprio Hélio Jaguaribe, que faleceu recentemente, era do ISEB, e esse filósofo, Álvaro Vieira Pinto, atuava no ISEB, e foi uma grande referência para o Paulo Freire. E eu até utilizei a minha dissertação para fazer uma análise crítica da própria universidade, como que esse pensador não é conhecido no Brasil. E o Álvaro Vieira Pinto levanta várias questões a respeito do colonialismo cultural, e faz uma crítica ao que ele chama de consciência ingênua, colonizada, que não é crítica, e ele fala que o pedantismo, para o Álvaro Vieira Pinto, seria a manifestação da consciência ingênua entre os intelectuais dos países subdesenvolvidos. Subdesenvolvimento era um conceito que circulava muito no Brasil nos anos 50, para poder pensar a circunstância do chamado terceiro mundo, esses países que no contexto da Guerra Fria estavam numa situação de dependência, numa situação de neocolonialismo, que é uma questão também que o Sartre levantava. E aí, investigando a obra do Álvaro Vieira Pinto, descobri, graças ao professor Dermival Saviani, que o Vieira Pinto tinha sido uma grande referência para o Paulo Freire, e o Paulo Freire chamava o Vieira Pinto de grande mestre brasileiro. Até sugiro esse livro de José Ernesto de Favre, que é um estudioso da filosofia da educação, chamado Álvaro Vieira Pinto, Contribuições à Educação Libertadora de Paulo Freire. Com o sucedido em 64, o ISEB, essa instituição, foi destruída, e os seus professores tiveram que responder a um IPM, Inquérito Policial Militar. Paulo Freire também precisou responder a essa acusação de subversivo, né? E o Vieira Pinto vai para o exílio. Primeiro vai para a Iugoslávia, depois vai para o Chile, a convite de Paulo Freire. E José Ernesto de Favre nos dá a informação de que quando Paulo Freire estava elaborando a sua pedagogia do oprimido, ele frequentava muito o apartamento de Álvaro Vieira Pinto. Eles tinham um diálogo até pessoal, como o Will nos trazia, um diálogo profundo. E curioso que mesmo no seu livro Educação como Prática de Liberdade, ele traz várias citações a Álvaro Vieira Pinto, e mesmo no livro que ele lançou em 59, ele traz indicações sobre o livro que o Vieira Pinto iria lançar. Ele já tinha lido os originais antes da publicação, então eles tinham um profundo diálogo, né? E várias categorias que o Paulo Freire desenvolve têm a sua inspiração no pensamento de Álvaro Vieira Pinto. Diego, então, no curto tempo, tenta nos dar algumas dessas ideias principais da filosofia de Álvaro Vieira Pinto, que subsidia a filosofia e também a prática filosófica da pedagogia de Paulo Freire. Alguns tópicos, algumas ideias principais. Bom, uma delas, a gente pode pensar a própria concepção de consciência crítica. Consciência crítica, aquela consciência que tem uma dimensão autorreflexiva, como autoconsciência também. Nesse sentido, uma consciência que está em crise e buscando se compreender.
o seu ser no mundo, para utilizar um termo desenvolvido no pensamento heideggeriano. Esse é um outro tema que a gente poderia discutir posteriormente. Álvaro Vieira Pinto lançou um livro que a minha orientadora, a professora Norma Cortes, no seu livro Esperança e Democracia, as ideias de Álvaro Vieira Pinto, ele lançou um livro em 1960 chamado Consciência e Realidade Nacional. A professora Norma Cortes fala que esse livro seria uma espécie de ontologia do ser nacional. Ele não pensa a nação como um fato, mas como um projeto. A noção de projeto é muito importante. E na obra de Paulo Freire, essa dimensão do projeto também é importante. O Paulo Freire também dialoga com um autor chamado Lucien Goldman. A ideia de consciência possível. Além da consciência real, nós temos uma dimensão da consciência possível. No livro de Álvaro Vieira Pinto, Consciência e Realidade Nacional, ele dividiu em 2 volumes. Um primeiro volume, que são cerca de 500 páginas, chamada Consciência Ingênua, e o segundo volume, chamado Consciência Crítica. Na consciência crítica, ele pontua vários itens para poder pensar modalidades de consciência do que seria, na sua interpretação, constituída a realidade brasileira. Por exemplo, na consciência ingênua, ele pontua alguns itens. Por exemplo, o ufanismo, um tanto sectário. Também o irracionalismo também, certo? Essa dimensão raivosa, incapaz do diálogo. Enquanto a consciência crítica, ela é uma consciência dialógica, histórica. Ela também é uma consciência marcada pela historicidade. Então, compreender o seu ser no mundo, desenvolvido pelo pensamento de Álvaro Vieira Pinto, foi um dos pontos que inspiraram o Paulo Freire. Paulo Freire também cita, assim, só um exemplo, a questão, o problema da situação limite. Ele cita na Pedagogia do Oprimido. Vou ler, por exemplo, aqui uma nota de rodapé do Paulo Freire, no seu clássico Pedagogia do Oprimido, em que ele fala: o professor Álvaro Vieira Pinto analisa com bastante lucidez o problema das situações limites, cujo conceito aproveita, esvaziando-o, porém, da dimensão pessimista que se encontra originalmente em Karl Jaspers. E isso eu queria fazer um outro adendo, que pelo ISEB, o professor Álvaro Vieira Pinto traduziu o livro Razão e Antirrazão em Nosso Tempo, de Karl Jaspers, que também é um dos autores que o Álvaro Vieira Pinto se inspira e que o Paulo Freire tem como referência, né? Eu diria que essa dimensão da consciência crítica também como uma consciência ligada à praxis e ao trabalho, sabe? Posteriormente, Álvaro Vieira Pinto, quando ele volta do exílio, ele vai desenvolver o seu livro sobre a questão da tecnologia. Aqui eu sugiro, é uma obra-prima, isso aqui é um livro póstumo, chamado O Conceito de Tecnologia, volume 1, e O Conceito de Tecnologia, volume 2. Um conceito importante para o Álvaro Vieira Pinto pensar a questão da tecnologia, a ideia de amanualidade, o que está à mão. Então, nesse sentido, a tecnologia ela começa de uma relação com as próprias mãos, com esse mundo circundante. Então, a tecnologia não é apenas um resultado de um processo do capitalismo, sabe? A revolução industrial, como às vezes colocada, o Álvaro Vieira Pinto faz a crítica ao que ele chama de revolução tecnológica, porque a tecnologia para o Vieira Pinto participa do nosso processo de hominização. O nosso tornarmos-nos seres humanos tem um aspecto tecnológico, mesmo que incipiente. Até o Marco César Freitas faz uma associação com aquele filme do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Lembra daquela cena em que é um macaco lá, Gisele? Assim, seria um chimpanzé. Ele pega um osso, né, e utiliza aquilo como uma arma, e de repente ele joga aquele osso, e aquilo o Kubrick liga aquilo à espaçonave, né, ao desenvolvimento até
o conhecimento dos astronautas. Até surgiu um livro de um físico teórico chamado Leonard Milidinov, chamado De Primatas a Astronautas, um livro sobre o conhecimento também. E eu vejo que no Paulo Freire, a consciência crítica, ela também tem essa dimensão ligada à prática, à praxis e ao trabalho, ao mundo do trabalho, à consciência do trabalho também. Deixa eu exercer um pouco de tradução. Talvez alguns colegas não sejam da área. Que área, né? A área humana. Já há um bom tempo, desde Descartes, no século XVII, fala-se no conceito de razão, que mudou várias significações, como a solução para os dramas humanos, ao ponto de dizer que o homem que nega esta razão é desumano. Então a razão seria o conceito filosófico de humanidade, o item fundante, radical, no sentido, como você disse, do latim radix, da raiz, em que o homem está fincado na existência. O homem é um ser racional. Acontece que, com o desenvolvimento do iluminismo e da racionalidade, houve um equivalente e proporcional desenvolvimento tecnológico dessa racionalidade. Porque esta racionalidade, ela é múltipla. Ela não é tão simples quanto nos fez parecer ser em nossas escolas, em nossas aprendizagens. Tanto que, no mesmo século de Descartes, nós vamos ter o século de Pascal, que vai nos dizer que nós temos dois espíritos. De um lado, o espírito da gentileza, que é o espírito do amor, da fraternidade, da compaixão, algo muito próximo. Ele também era cristão, ao que Paulo Freire fala dessa compaixão humana sem a qual não seremos humanos. Mas, por outro lado, também teremos um espírito de cálculo. Acontece que Descartes basicamente aposta em um único deles, o espírito da racionalidade matemática. Mas Pascal nos advertiu, se os dois, como a dizer, poetizando, o coração e a razão não caminharem juntos, teremos uma trágica resposta. Esta trágica resposta, que é a o hiperflacionamento da racionalidade matemática sem o equivalente da sensibilidade da compaixão ou a gentileza, nos fez desenvolver um iluminismo que se tornou anti-humanista. O exemplo máximo nós tivemos no nazismo, que Paulo Freire o conheceu. E quando Paulo Freire cita Karl Marx como um exercício desta tentativa de recuperar a razão, Marx é um dos grandes pensadores que são críticos à racionalidade tradicional. Marx, Nietzsche e Freud, que vão desenvolver um conceito de antirracionalidade para uma nova racionalidade. E é de uma antirracionalidade que vão dizer, uma racionalidade meramente instrumental é esta que somos capazes de calcular, fazer bombas, destruirmos uns aos outros, e a exemplo da obra da Escola de Frankfurt, de Adorno, a educação após Auschwitz dá testemunho como uma cultura tão racional é capaz de ser tão desumana. E aí é que Paulo Freire, se eu estou entendendo, ele retoma essa proposta de dizer, precisamos de uma educação para a formação do ser e não para a mera instrumentalização para o mercado de trabalho. Isso é o sinônimo de ontologia do vir a ser. Precisamos de uma pedagogia que não seja para a eficaz funcionalidade de um ser operante, mas para a construção de um ser humano. Nessa tarefa em que nós temos dois lados, a razão e a crítica, e a razão ingênua, não crítica, entra uma questão filosófica. A diferença entre a razão crítica e a razão falsamente crítica
está no elemento tecnológico. Eis aí uma inserção da filosofia no pensamento pedagógico, porque esta tecnologia, que é a palavra muito ambígua, no sentido grego quer dizer arte, tekne, em que o artesão, ao fazer a sua arte, se faz artesão. Então é uma tecnologia simultaneamente do produto e do produtor. É uma tecnologia humana. Mas a tecnologia meramente racionalista do mundo capitalista, que foi a instrumental que se desenvolveu no mundo moderno, faz com que nós possamos ter conhecimento sem sermos conhecedores. Nos faz ser repetidores, instrumentos de reprodução de conhecimentos, ou seja, eu sou capaz de produzir doutorado em ética e não ser ético. Então, qual tecnologia que dá testemunho em uma formação pedagógica no qual eu tenho que provar que sei sendo? Isso até hoje não foi estatuído como critério objetivo e intersubjetivo entre nós. Ou seja, vamos dizer, somos facínoras em nossa educação. Me desculpem se alguém há de discordar, mas quem não sofreu e também afligiu outros em nome de conhecimento? Quem não aprendeu a ser perverso por conta do conhecimento? Quem não sofreu de uma tecnologia rudimentar porque ela veio sem compaixão, sem gentileza e, portanto, sem uma tecnologia que Freire chama de praxis? É isso mesmo? Sim, assim, acho que você abriu várias portas para nós podermos pensar essa questão, esse problema, né, da razão instrumental, como você colocou, que é um tema debatido pelos frankfurtianos e por outras tendências. E eu diria que Paulo Freire, na sua Pedagogia do Oprimido, também tem uma dimensão, não só nessa obra, em outras, uma dimensão radicalmente humana, humanista até diria. Até me lembro de um livro de Jean-Paul Sartre, que fez muito sucesso após a Segunda Guerra, chamado O Existencialismo é um Humanismo. Paulo Freire se inspirou muito em muitas categorias do existencialismo, da fenomenologia, e ele traz essa dimensão humana. No Pedagogia do Oprimido tem uma passagem em que ele fala que a pedagogia do oprimido não é feita para ele, mas com ele, e apenas o oprimido pode se libertar. O oprimido que foi roubado em sua humanidade, teve a sua humanidade roubada pelo opressor, ele pode ser um restaurador da humanidade, de si próprio enquanto oprimido e até mesmo do próprio opressor. Interessante que nesse ponto do Paulo Freire, às vezes me parece que pode-se fazer uma ligação com um filósofo africano chamado Frantz Fanon. Frantz Fanon, no seu livro, acho que Os Condenados da Terra, é isso mesmo, Carli? Os Condenados da Terra, ele vê essa dimensão também libertadora, transformadora e até revolucionária. O Paulo Freire, ele percebe que uma educação como prática de liberdade, ela tem uma dimensão transformadora, revolucionária, como ele falaria aqui, uma educação para o homem enquanto sujeito, enquanto pessoa. E aí tem um ponto central na sua Pedagogia do Oprimido, que é a crítica dele à educação bancária. E eu acho que essa crítica podemos associar a isso que você falou, né? Mesmo na sua fala, quando você falou que aquela nota vermelha te envergonhou, exatamente, né? Então você está, um professor que faz isso está negando a humanidade daquele aluno, sabe? O Álvaro Vieira Pinto, ele lançou um livro pela UNE em 1963 chamado A Questão da Universidade, e ele fala que nós temos no país subdesenvolvido um processo de analfabetização, sabe, de exclusão de pessoas que não têm o seu direito de ter a educação formal
e são excluídas, e por isso elas vão ficar à margem da inserção na sociedade, né? Então o Paulo Freire ele faz uma grande crítica à sociedade, também uma análise social profunda. Se você pega o livro Educação como Prática de Liberdade, tem várias citações a pensadores da história do Brasil, como Gilberto Freire e outros autores, para poder tentar entender as condições sociais e nacionais, para a partir daí desenvolver uma reflexão sobre a prática pedagógica também. Então é dialético, né? Não separa uma coisa de outra. Voltando ao que eu falava sobre a educação bancária, que é um aspecto central da obra de Paulo Freire, basicamente é uma educação que ela é narradora, dissertadora, como ele diz, em que o professor ele vai narrar o conteúdo e os alunos vão absorver esse conteúdo, vão passivamente receber esse conteúdo. Então o professor chega na sala, passa o conteúdo lá, o professor é o sujeito, é o dono da verdade, pressupõe que tem uma verdade estática, né? E os alunos são recipientes onde vão ser depositados aqueles conteúdos. Para o Paulo Freire, isso é uma dimensão tanto quanto problemática, porque vê apenas o professor como aquele que é o narrador enquanto sujeito, e os alunos são vistos enquanto objetos. Não se vê esse aluno enquanto sujeito também, como alguém que tem a sua vivência e o seu ser no mundo, e que a educação pode propiciar um autoconhecimento, uma reflexão. Por isso aí o tema da conscientização, de se conscientizar dentro do mundo. E aí ele desenvolve essas ideias, né, em vários aspectos, fazendo até mesmo uma denúncia desse tipo de fato que você mencionou, né, desse professor, mas não só o professor, pode ser alguém que se sente erudito. E isso é algo que o Álvaro Vieira Pinto também criticava, até atacava, né? A ideia de que o homem culto é aquele que tem uma cultura e que erudita, digamos, e que a partir disso ele utiliza isso enquanto poder para excluir o outro. E essa é uma visão de cultura que não tem a sua dimensão maior no sentido antropológico, tal como Paulo Freire pensa a cultura, e Álvaro Vieira Pinto também pensa a cultura no sentido mais amplo, né? Inclusive ligado à dimensão do trabalho. Hoje diríamos com o termo complexa. Complexa. Ela não tem um início e um fim, nenhuma métrica capaz de medir a dimensão cultural de uma única pessoa, para ser tão facilmente reduzida e quantificada, tal como nós encaixamos em nossas avaliações, que facilitam porque falseiam. Nós vamos, neste momento, estão gostando? Vamos passar para um diálogo? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho deixaremos um microfone disponível para que todos participem com suas questões e a gente estabelecendo um debate público, tá bom? Muito obrigado. Até exercitar o diálogo, né? Na prática. Na prática. Muito bem. Retomando nosso café filosófico, hoje, dia 2 de dezembro, 105ª edição de 8 anos de trabalho, com mais de 80 toneladas de alimentos arrecadados em nosso espírito voluntarioso, o café filosófico Paulo Freire e a filosofia, a pedagogia da liberdade. Nós vamos conversar agora um segundo momento com um debate, com um diálogo, com o microfone, e a primeira pessoa, querido, meu filho Pablo Goya. Boa noite, meu nome é Pablo, eu faço música no IFG, estou no primeiro semestre e coincidentemente eu estou tendo que fazer um trabalho sobre Paulo Freire, vou dar uma aula sobre, e lendo o Pedagogia do Oprimido e o Educação como Prática de Liberdade,
eu me dei conta de muitas coisas que eu posso fazer enquanto educador no futuro. Mas eu estou muito em dúvida do que eu posso estar fazendo enquanto aluno agora, em certos aspectos. Porque quanto mais eu percebo a liberdade que a nossa educação merece, de discussão, de afeto, de olho no olho, sabe? Mas eu percebo o quanto a academia foge disso, o quanto a academia é hipócrita em vários aspectos. E eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com meus professores no geral, mas nem tanto nesse semestre, sim, mas com o conceito da academia no geral, uma coisa que sempre me pesou bastante é a ideia de que todo o trabalho que eu for fazer, toda coisa que eu vou discutir, eu sempre tenho que partir de alguém, como se o meu discurso, aquilo que eu penso, que eu sinto, não fosse o suficiente em mim mesmo. Eu sempre precisasse me respaldar. Então eu vejo assim, toda vez que alguém vai escrever um artigo científico, alguma coisa, parece que todo o tempo está se desculpando ou prevendo os argumentos que serão feitos contra ele. E isso tudo me parece muito útil, mas muito desumano no sentido puro da palavra, que distancia a gente da discussão sincera. Parece que todo mundo está se pisando em ovos justamente para não se colocar na situação de conflito, na situação de diálogo. E eu realmente não quero fazer isso e evito fazer isso o máximo possível, mas assim, existem alguns entraves, assim. Eu não sei muito bem como levar essa liberdade para a sala de aula enquanto aluno, enquanto educando, né? E até porque muitos professores se sentem ofendidos simplesmente pelo fato de você querer pensar por conta própria, de você não querer concordar com o autor dele, enfim. E muito por conta, eu vejo, de uma briga de ego, uma relação de poder que existe na sala de aula que justamente Paulo Freire quer dissolver. Então, a minha questão é muito nessa, assim, nesse sentido. Como eu posso, enquanto educando, trabalhar minha pesquisa, trabalhar as coisas que eu acredito, de uma forma a dialogar com esses professores que vêm de uma academia que é fechada, sem ofendê-los, mas de mesma forma sem me privar, sem me machucar no processo, e para que eu não me torne um acadêmico dessa mesma forma, com relações de poder, né? Obrigado. Foi para isso que inventaram a interjeição UAU. Antes do querido professor Diego responder, mas também quando souber, me avisa, porque não será Eu também fácil. quero essa... Desculpa. Olha, Pablo, parabéns pela pergunta, porque na filosofia a pergunta já indica possíveis caminhos para a resposta. Eu acho que você fez questões que eu me fiz também durante a graduação, de maneira, por exemplo, quando eu fiz a graduação aqui na UFG, vou fazer um pequeno depoimento aqui para vocês, não vou citar o nome desse professor, mas durante a aula, ele fala, um dia ele falou isso, falou assim, não, na graduação o aluno não pensa, ele começa a pensar no mestrado, só vai pensar de verdade no doutorado. Deu um amigo meu, Tiago Oliveira Martins, grande amigo, falou para mim assim no meu ouvido, mas daí a gente vai estar pensando igual eles, né? Tipo assim, ou seja, é sempre uma forma, né? Tipo assim, não há um estímulo do debate verdadeiro e tal. Inclusive, eu acho que o seu depoimento acaba abrindo para a gente uma reflexão de que essa acusação por aí, de que existe nas universidades, nas escolas, uma doutrinação de esquerda, inclusive em 2015, nas manifestações, foram para as ruas assim com cartaz, fora Paulo Freire. A ONU fez um depoimento, um registro repudiando isso. E eu acho que a sua fala nos mostra exatamente que o Paulo Freire ele não é aplicado hoje, nem na universidade, e em muitas instituições ainda está prevalecendo a educação bancária, a educação do decoreba. O professor é o dono da verdade, tem uma ideia de que a verdade existe, né? Então esse modelo realmente que não agrega na sua profundidade a educação como prática de liberdade do Paulo Freire. Eu acho que tem uma coisa que o Paulo Freire fala sobre a liberdade, que eu acho interessante, que a liberdade nunca será uma doação. Não tem como alguém doar a liberdade para a gente. A liberdade é uma conquista, é uma busca. Então eu acho que você como aluno, e eu também, só compartilhando com vocês, atualmente eu sou doutorando lá na UFRJ, no Rio de Janeiro. Depois que eu terminei meu mestrado em 2011, eu tive conflitos com a academia. Eu
me afastei, fui viver outras coisas e tal, eu quase morri, aconteceu umas coisas na minha vida aí. Depois de muita coisa, eu voltei para a universidade, né? Porque eu vejo assim, que a gente está dentro de instituições, isso pode nos abrir possibilidades também. Embora crítico a essas instituições, eu acho que estar ocupando esses espaços, né, com o estudo, com o trabalho, me fornece algumas possibilidades de diálogo também. Até porque dentro dessas instituições, eu tenho encontrado pessoas que também discordam dessas amarras. Também tem muita gente bacana, muita gente que eu respeito profundamente. Aqui, por exemplo, tem a professora Gisele, que é uma amiga querida, professora da UFG de psicologia, e é uma crítica desse academicismo, né, na sua prática, no seu pensamento. Até uma pessoa bacana para poder vir aqui falar sobre Vygotsky, uma grande referência internacional sobre Vygotsky, a professora Gisele, o professor Eduardo Carli, que é professor do IFG também. Então, não sei se você, Pablo, conhece o Carli. Eu acho que ele é uma pessoa bacana para você ter umas orientações, assim, uns diálogos, né? Então, assim, procurar nessa comunhão, que é uma palavra que o Paulo Freire usava, né? Que ninguém liberta ninguém, né? Mas os homens, como é que ele fala? Nós nos educamos na comunhão. Então, você procurar pessoas. Eu, por exemplo, conhecer alguém como o Will Goya, foi graças ao Carli, entende? Então, procurar essas maneiras, né? Essas brechas e tal. Eu acho que seria uma alternativa, entende? E aí eu vou sugerir para você, talvez para fazer uma análise crítica, que inclusive quem me passou essa referência foi o professor Rosivaldo, que foi aluno do Will Goya. Ele me ligou hoje e falou assim: Diego, eu queria ir, só que eu tenho um outro compromisso, não tenho como ir, mas manda um abraço para o Will Goya. Falou que foi aluno do Will Goya na Universo, e ele era trabalhador, e ele falou que via você um grande professor, um mestre, no seu sentido mais pleno da palavra, que respeitava, né, a situação do aluno trabalhador, que às vezes chega na universidade, né, cansado e tal, e ele falou assim, que às vezes você começava a aula, colocava uma música clássica, e começava a falar. Ele falou: que professor maravilhoso. Ele falou: gente, que professor que trazia essa relação do erudito e do popular. Hoje, esse aluno do Will é professor na UEG e é doutor também em educação, e fez um trabalho fazendo uma análise crítica da escola. E uma das referências que ele me indicou, eu poderia ter falado aqui na reflexão, é sobre a crítica que o Paulo Freire recebeu do Pierre Bourdieu. Imagina, então Pierre Bourdieu, que era um grande autor, que veio da Argélia, fez trajetória na França. Lá na França, o Paulo Freire, o brasileiro, pernambucano, sendo lido, todo mundo lendo esse caboclo, né? E um cara muito respeitado, talvez um pouco até por uma vaidade intelectual, né? Tipo assim, fez críticas a essa educação libertadora, que vinha de todo o movimento de cultura popular que se dava no Brasil no início dos anos 60, que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado até. Eu investigo o Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE, relacionado ao pensamento de Álvaro Vieira Pinto, e pensando a música brasileira também, até o tropicalismo e tal. Mas voltando à sua questão, o meu amigo Rosivaldo, ele falou que tem um livro do Bourdieu, que eu vou procurar, chamado Escritos de Educação. E nesse livro tem um texto de 1966 chamado A Escola Conservadora: As Desigualdades frente à Escola e frente à Cultura. E nesse livro o Bourdieu faz uma crítica, né, ao Paulo Freire, porque a escola é uma instituição conservadora e não seria possível, ao seu ver, uma educação libertadora dentro dessa instituição, que tem como função reproduzir, né, as condições gerais de produção do próprio capitalismo. Então, como que a gente vai ter uma educação conservadora, uma educação libertadora, numa instituição que está dentro de uma sociedade que busca reproduzir-se essas condições desiguais, né? Então, acho que nesse sentido, o que eu posso dizer, o que eu também procuro é você construir o seu caminho, né? Porque a liberdade, ela não é algo que vai ser dado, mas é uma conquista. Então, continue, parabéns. E você, como um estudante de música, a música, ela tem esse poder libertador. A música, ela sempre me salvou. É o meu divã, sabe? Em vez de eu
sei lá, ir no psiquiatra, por exemplo, eu faço uma música. Em vez de eu matar alguém, eu vou escrever uma música. Então, entende? A música é minha salvação, sabe? Minha salvação. Como diria o Nietzsche, a vida seria um erro sem a música. Parabéns, Pablo. Maravilha. Pablo, recuperando essa noção de resposta, hoje uma expressão maldita, porque mal expressa, mal colocada, mal pensada, mal ouvida. Resposta não é um lugar de chegada. Do latim responsere, que também deriva a palavra responsabilidade, que quer dizer dar resposta a, não se dá na resposta à atitude, mas no ato de empenhar-se. O que significa que só se pode dar resposta a quem é responsável. Isso implica recuperar o sentido da responsabilidade, no sentido ético, não da obediência, mas no sentido da força do pensamento. A palavra academia, do grego, é o lugar, espaço físico, onde Platão escolhe, a cultura grega escolhe existir o que chamamos hoje de universidade. Ou seja, era o lugar dos atletas, o lugar dos soldados, onde se exercitava o corpo e, como tal, deveria-se, qual a semelhança do método, exercitar o espírito. Daí que a palavra pensar em grego significa carregar um peso. Ou seja, responder não é leve. Ou esta leveza, insustentável leveza, ela tem um exercício para ser conquistada. Mas, dizendo isso em outras palavras, conhecimento, gnose, também vem do latim ginásio, de onde se vem o conhecimento, e até antigamente o ensino médio era o ginásio, que também é a academia, o lugar onde se faz exercícios. Retomo essas ideias para lembrar que não é uma resposta única. Todo lugar do conhecimento será onde se carrega peso, onde se põe com responsabilidade para o diálogo. E não tem a ver com, necessariamente, esperar com que o outro nos responda, porque isso lá é tarefa dele, se vai ou não ser responsável, mas é nossa em exercitar. Daí eu levanto, recupero rapidamente Pascal, que apesar de ter sido o inventor da nossa calculadora, um dos gênios matemáticos incomuns da história, ele lembrava que sem a gentileza, toda a nossa inteligência nos tornaria irracionais, termos de hoje, desumanos. Então, se tentarmos equiparar, pelo menos nessa proposta, tal qual a racionalidade técnica, calculativa, como dizia Heidegger, quanto à gentileza, ou, se me permitem, lembrando Paulo Freire, a capacidade de compaixão, de compreensão do sofrimento dos que afligem sofrimento nos outros, essa empatia com os algozes, que Jesus chamava de amar o inimigo, se tivermos a mesma competência que costumamos ter mais, porque foram ensinadas nas escolas, de pensar calculativamente quanto a de amar, responderemos não sem dificuldade, mas com muito mais respostas do que hoje fazemos. Sabe por que grandemente é difícil dar respostas? Porque procuramos apenas na razão. E na razão temos o suficiente para mostrar o erro, mas não para dar o testemunho do acerto. E é nesse sentido que eu acrescento, para tentar, é uma metáfora, igualar qual 50%, a capacidade racional e a capacidade amorosa, a nossa parte, e eu falo testemunhando por mim, mas não vejo dificuldade nos outros, em reconhecer o mesmo, em amar tanto quanto temos de conhecimento, é tão díspare, é tão desproporcional, que antes de encontrarmos mais uma resposta racional para falsearmos em nós a questão de que estamos certos e os outros errados, é exercer esse amor com os que não sabem, com os que não dialogam.
E eu acho que isso também veio da experiência cristã que Paulo Freire também testemunhou em sua carreira, no qual foi preso. E preso por ser um professor. Preso, e ele dizia, alguma coisa está muito errada, porque ou eu sou um idiota e não entendo por que estou sendo preso, ou então me conhecem mais do que a mim mesmo, porque tudo que eu faço é ensinar com amor. Por que fuzis para me prender? Eu não ofereço riscos. Então eu digo, poeticamente, mas sem menos filosofia, se unirmos o que já temos e muito de cálculo, de raciocínio, de inteligência, a capacidade de pelo menos, não direi amar, não direi ter compaixão com os odiosos, mas de pelo menos não odiarmos aqueles que nos maltratam, já teremos muito. Então a resposta que eu dou é, acho que a maneira como elaborou a pergunta já sabe a resposta. Falta equipará-la ao exercício do sentimento, que é não odiar. Não permita que o ódio dos outros transforme em nós cúmplices com argumentos opostos. Não podemos acreditar que sabemos mais ou menos se no final das contas nós odiamos. Então a resposta é, não odeie quem lhe faz mal. Se isso é fácil, não. Mas é por isso que esse conhecimento se faz na academia e é uma ginástica do coração. Eu poderia só complementar algumas ideias. Achei muito interessante as coisas que você falou sobre essa questão quase que antagônica, né, dessa razão, posso dizer, instrumental, e esse amor solidário, essa compaixão, e relacionando a pergunta do Pablo, isso é um dilema humano, e que eu acho que no Brasil de hoje é importante a gente abrir mão desse sectarismo. O Paulo Freire nos ensina isso, que o sectarismo tenta destruir o outro. Então não se mover pelo ódio, embora vivemos uma sociedade com tanto ódio, né, com tanta incapacidade de diálogo, porque para dialogar eu tenho que também ouvir. Senão, se todo mundo falar ao mesmo tempo, e se a gente não tiver a capacidade de ouvir, é importante exercitar isso, né? E aí, trazendo a questão cristã, tem um livro interessante do Terry Eagleton chamado Jesus Cristo, os Evangelhos. Ele faz uma pergunta aqui: seria Jesus um revolucionário? Ele responde já na introdução, sim e não. Não no sentido político, no sentido de querer derrubar o governo. Nesse sentido, Jesus ele falava, dá a César o que é de César. Inclusive a hipótese que talvez o Judas traiu ele, porque Judas, os iscariotes, eram anti-imperialistas. Então ficou pensando, esse negócio de amor aí. Então, nesse sentido, não. Mas no sentido cultural, sim. Sim, como diz Jorge Maltner, né, Jesus teria sido esse doce bárbaro, que pelo amor implodiu o Império Romano, com o amor e com a compaixão e tal. E aí, eu até faço uma outra referência, a biografia que o Paulo Leminski escreveu sobre Jesus, que fala que Jesus pode ser pensado não só como um profeta, mas também como um poeta. O poder da palavra que Jesus tinha, reunia as multidões, metáforas, parábolas, para poder ouvi-lo falar. Inclusive o Karl Jaspers vê essa dimensão filosófica em Jesus. A gente pode até fazer algumas analogias entre Jesus e Sócrates, dois caras pacifistas e foram assassinados, né, pelo seu próprio ser, pela sua integridade, né, que tinha essa sintonia plena entre o que dizia e o que era. Então, acho que o nosso grande dilema humano é lutar contra essa hipocrisia, mas com o nosso exemplo, acima de tudo, né? Sem o ódio, mas sendo o que nós somos plenamente, né? na nossa plenitude, sabe? E isso tem um pouco a ver com as coisas que eu venho pensando nesse livro que eu estou escrevendo, Reviravolta, e espero que a gente possa seguir em frente nisso aí. A quem possa interessar também, procurar no YouTube Jesus e o Partido Zelota. Nós tivemos aqui um café filosófico, procurando com um historiador toda essa questão de Jesus e o ato revolucionário junto com as questões políticas vigentes da época. E a última questão que eu fiquei pensando, me perdoa, mas é porque o Bertrand Russell, no seu livro No que Acredito, e olha que é um autor que nem era cristão. Ele tem um livro assim, Por que não sou cristão?
Que ele faz uma crítica à religião e tal. Daí depois o povo criticou, pô, você só fala que você não acredita, mas no que você acredita? E detalhe, era um pacifista que foi contra a bomba atômica. E ele fez um livrinho desse tamanhozinho, mas muito legal, chamado No que acredito, no que eu acredito. E ele define virtude, a ação virtuosa, por 2 aspectos. Ela é guiada pela razão e inspirada pelo amor. Ou seja, um certo equilíbrio entre a razão e o amor. Porque se desequilibrar essas duas pontas, isso pode nos matar. A razão sem o amor gerou bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mas também o amor sem a razão, ele cita um exemplo. Na Idade Média, a peste negra lá na Europa, um padre chamou todo mundo para dentro de uma igreja para poder rezar. Todo mundo foi e morreu, sabe? Então buscar esse equilíbrio, talvez, eu acho que é uma questão que está também na dimensão da palavra virtude como equilíbrio, né? O Aristóteles mesmo pensava nesse sentido, né? A moderação, né? Muito obrigado, querido. Por favor, para registro o seu nome, querido professor. Boa noite, eu sou Eduardo Carli, professor de filosofia do IFG. Primeiro eu queria elogiar o tema dessa discussão, que, enfim, estamos em dezembro de 2018 e acho que um debate sobre Paulo Freire é extremamente relevante e acho que vocês trataram bem do porquê ele é um dos grandes brasileiros do século XX, né? Um brasileiro que fez história. Mas a minha pergunta é sobre o futuro. Nós estamos a poucos dias do início do governo Jair Bolsonaro e nós temos, por exemplo, aqui em Goiás, um cenário onde a educação pública cada vez mais está sendo militarizada, né? De todos os estados do Brasil, o estado que tem o maior número de escolas militares, várias escolas públicas sendo geridas por OSs, né? E temos agora a ascensão do movimento Escola Sem Partido. E nós estamos vendo, inclusive por declarações do presidente eleito e do futuro ministro da Educação, que uma das maiores pautas desse governo nos próximos anos é erradicar a influência de Paulo Freire da nossa educação, assim como tipificar como terroristas movimentos sociais como o MST, que o Paulo Freire tanto admirava, né, e que tanto defendeu. Então, eu queria que vocês tentassem fazer um exercício de futurologia. O que será do Paulo Freire no futuro? Porque me parece que defendê-lo se tornou uma trincheira de luta nesse momento, de ascensão da extrema-direita, do pensamento conservador. E eu me pergunto por que o Paulo Freire é considerado como um cara tão subversivo e tão transgressor, né? Porque nas manifestações de direita, os coxinhas unidos o acusam de doutrinação marxista, quando ele, no fundo, está defendendo um mundo onde a opressão seja aposentada e extinta e possamos ter uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? E daí uma tese que eu colocaria sobre o porquê dessa demonização do Paulo Freire, acho que tem a ver com o próprio cristianismo. Porque, em primeiro lugar, ele tentou fundir o cristianismo com o marxismo, né? Ele mesmo dizia que no escritório de trabalho ele tinha uma foto de Marx e gostava de misturar a herança do materialismo dialético com o que ele aprendeu do cristianismo. Será que essa é a maior heresia de Paulo Freire, tentar fundir marxismo e cristianismo? E uma questão conexa a essa, né? Nós hoje no Brasil temos a chamada teologia da prosperidade, né? A religiosidade hegemônica hoje em dia tem a ver com o que é chamado de teologia da prosperidade. E o Paulo Freire é reconhecido como, na verdade, um teólogo da libertação, conectado a figuras como Leonardo Boff, Frei Beto, né? Então, queria que vocês comentassem, será que Paulo Freire é considerado transgressor, subversivo e herético, também por ser um teólogo da libertação? Ou seja, ele diz aos oprimidos que eles não devem aguardar ansiosamente um paraíso depois da morte, depois de terem suportado todas as opressões aqui nessa terra, né? Ele fala para os oprimidos se unirem numa luta de libertação coletiva que é para já, né? Inclusive o Paulo Leminski chama Jesus de um socialista utópico, né? Então, será que o Paulo Freire não é subversivo porque ele reativa um cristianismo revolucionário? Inclusive uma pergunta interessante nos tempos em que vivemos, onde o Papa Francisco também tem grandes afinidades com a teologia da libertação.
Era isso. Obrigado. Ai, como é fácil. Muito obrigado, professor Eduardo Carli, que teve conosco, para mim, uma grande alegria de partilhar alguns cafés filosóficos e muito recentemente com o Dinete. Por gentileza, suas questões e depois a gente as conjuga numa resposta juntas. Ok, Isso. Você tinha comentado que Paulo Freire ele vê a liberdade através do diálogo. Você Seu nome, também... querida, por favor? Laura aqui. Laura. Através do diálogo que tem o conhecimento, que tem liberdade e tudo mais. Porém, para termos um diálogo sobre algo, a gente precisa do conceito. A gente precisa conceituar primeiramente o que está sendo discutido, para a partir daí formar um debate, uma discussão que vai chegar a algum lugar. O senhor disse também que a sabedoria, ela era o conceito, a questão da sabedoria era algo que gerava status, era algo que gerava uma postura social, assim como o professor, ele vê que ele tem uma autoridade bem maior que um aluno, porque ele detém de um conhecimento maior. Então, é uma pergunta fácil, mas também complexa. Eu queria que vocês me dissessem o que é sabedoria para o Paulo Freire, o que é o conhecimento. Se tem como a gente conceitualizar de uma maneira que vai ajudar a ter um real diálogo sobre isso. Algo que foi tão criticado, mas não foi aberto. Muito obrigado, querida Laura. Por gentileza, amigo. Boa noite, boa noite. Seu nome, querido, por gentileza? Meu nome é Fábio. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Muito bonita essa fala de vocês. Parabéns. Hoje em dia, as escolas, os pais querem colocar os filhos nas escolas mais tops, nas melhores escolas, porque lá tem o maior índice de aprovação. Então eu vou colocar meu filho porque lá ele vai passar no Enem. E isso é totalmente limitado em relação a tudo que a educação pode nos proporcionar. E aí a mensalidade é 1.500, é 1.800, então é lá que eu vou colocar meu filho, porque lá o diretor puxa a rédea, lá ele vai dar educação para o meu filho, sendo que o diretor fala: seu vagabundo, eu vou fazer um chá da minha cueca para você tomar, para aprender a ser macho. É isso que é educação? Sim. Você vai colocar seu filho numa escola dessa? E aí o diretor fala: é isso da educação bancária que você falou. Eu que falo. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Quem é você, aluno? Muito obrigado, querido. Rapidinho, deixa eu só terminar. Essa pessoa, ela chega num pintor e aí ela mostra o conhecimento que ela tem para o pintor, para humilhar o pintor. E aí ela vai falar coisas que o pintor não vai saber, e o pintor faz assim que não entende, e ela se sente bem com isso, porque infla o ego dela. Ela acha que o tamanho dela está baseado no conhecimento dela, mas ela não sabe misturar o azul com o amarelo para dar o tom do verde, para pintar lá a parede. Ela não sabe arrumar a privada dela quando a privada estraga.
onde que a gente está. Grato, querido. Por gentileza. Boa noite. Eu sou Érica Biazes, pedagoga, trabalho com crianças de educação infantil de 4 a 5 anos de idade. O que eu tenho a dizer também não é bem uma pergunta, é um comentário, que eu não poderia sair daqui sem comentar o que o Pablo Goya pontuou. Porque eu estou como professora em sala de aula, mas eu também estou como aluna em outras ocasiões. Eu estudo teatro, faço parte do grupo de difusão artística Teatro Ser. E aí eu já me peguei nessa pergunta, por que eu tenho que pensar como alguém já pensou? Né? E quando alguém está me pregando essa doutrina de outra pessoa, eu não posso discordar, eu tenho que, então estou nessa área e agora eu preciso pensar como alguém que já esteve nessa área. Porque aquilo é uma verdade, né? É uma ciência. Na verdade, Pablo Goya, você levantou assim a pergunta, se eu não me engano. Como seria a minha postura enquanto aluno dentro da visão de Paulo Freire, numa sala de aula onde a verdade está sendo dita e eu não posso discordar? E aí eu digo, você pode discordar, porque nenhuma verdade ela é fechada. Ela está colocada para ser discutida. E aí, quando se traz uma ideia de alguém, o discordar é a construção do conhecimento e a abertura para o diálogo. Então, a sua postura, eu acredito, que é como a minha postura e a postura dos demais, que estão nessa construção, é levantar questões e é pontuar e não desistir, sabe, da sua convicção. Porque como professora de educação infantil, eu tenho que lutar contra mim mesmo para não ser opressora, porque a gente se pega nesse papel. E como aluna eu tenho que lutar contra mim mesma para não ser oprimida, para não estar oprimida e estar ali debaixo de uma verdade de alguém e eu aceitar aquilo seria o não pensar, seria o não construir o conhecimento. Então, eu já me peguei em momentos conflituosos, porque a pedagoga e a artista é a liberdade e o adestramento. E aí pensa, o meu momento de pesquisa e a minha atuação. E isso me fez viver um conflito em que eu estou em busca das minhas próprias respostas, das minhas respostas. E aí eu me vejo assim, existe uma verdade de um lado e uma verdade de outro, que elas são contrapostas. E aí eu levanto essa discussão, e aí os meus alunos de 4 anos, eles me fazem pensar muito quando eu venho com a minha verdade, e eles me questionam, e eles levantam um questionamento que às vezes eu não tenho a resposta. E quando você se coloca contra essa verdade, porque por algum motivo você pensa diferente, você está colaborando com o seu professor, com a pessoa que se colocou ali para discutir um assunto que talvez ele ache que ele já domine. E aí, quando você levanta uma questão, essa pessoa também está aprendendo com você. É isso. Como eu disse, nada fácil. Algumas considerações rápidas, até porque deixarei a batata quente com quem é o cozinheiro da vez. Querido colega, professor Eduardo Carli, ensaiando uma futurologia, especialmente diante dos conflitos bem atuais que vivemos na nossa cultura, ultrapassando as questões políticas.
De um lado, a apresentação do que você diz ser a instauração de uma extrema-direita, por outro lado também a permanência de uma esquerda que causou descontentamentos, problemas que são de fato eixos do conflito. Sobre o sentido herético, lembremos-nos do que ele literalmente quer dizer do latim, aquele que se opõe a verdades absolutas, é sinônimo do filósofo. Que sem querer me ater, olha, nesses 8 anos de cafés filosóficos, nunca, e eu sou, não apenas por mim, mas posso muito ver colegas, testemunhas do trabalho que faço, nunca defendi uma ideia contra outra que não estivesse no espaço público. E os temas são tão variados, 105 autores, temas dos mais diversos. Pela primeira vez, eu recebi no WhatsApp, esta semana, uma pergunta, sem anunciação do nome de quem a fez. Meu telefone é público. E a pergunta foi, como é feito a seleção dos temas dos cafés? Eu não pude responder na hora, mas rapidamente veio então uma continuação da pergunta dessa vez como uma afirmação. Só poderia ser um fake de democracia, esse seu silêncio confirma. Como assim? Eu não falei nada. Só podia ser um amante do falsíssimo inventor, essa expressão, Paulo Freire. Não há diálogos com você. Que horror! Eu nunca fui agredido nesses 8 anos e 105 cafés filosóficos. Parece sim, e tenho receios desses medos que surgem, não digo causados por algum líder, seria uma tolice, uma vergonha, ou mesmo que dizer, perdão pelo paralelo, dizer que Hitler foi um hipnotizador de massas. Não, mas ele agrega e legitima o desejo de muitos que encontra a oportunidade de serem manifestos. Isso retrai para todos nós, antes da acusação de alguém que poderia ser dito como eleito ou responsável, em cada um de nós uma cultura de violência. E se ela existe como cultura de violência, basta elegermos qual dos lados vamos escolher para legitimar o que já queríamos. Quero dizer que esta cultura não nasceu agora, no momento de eleição, é minha opinião, ela já existia. O que aconteceu foi a vez de oposição do que antes também havia. Então, se temos uma cultura da violência, não acho que ela venha de uma extrema direita, não acho que ela venha de uma ideia de extrema esquerda, mas de uma cultura que não se educou. E uma cultura que não se educou tem a ver muito com o que falamos em Paulo Freire, e que, enfim, é uma cultura sem heresias, é uma cultura de dogmas. Aí tanto faz as acusações se somos cúmplices. Laura, quando você traz a questão do conceito, precisamos entender o que é sabedoria, fala Paulo Freire, deixarei mais tecnicamente a resposta com o professor Diego, mas eu quero antever que a ideia do conceito, de fato, se distingue do termo. O termo, o objeto sígneo com que utilizamos para reproduzir uma ideia, não é sinônimo de conceito. O conceito é uma explicação, é uma visão de mundo. Mas Paulo Freire mostrou muito bem isso num processo de alfabetização, que ensinamos de maneira maldita, equivocada, mal colocada, termos, mas não ensinamos conceitos. Daí facilmente aprendemos a falar em democracia sem entender pela vivência e os conflitos que elas trazem o que significa. De fato, uma vivência por conceito não se dá em termos, se dá em diálogos, portanto é sempre continuamente refeita. Um conceito é vivo e, portanto, não pode ser instaurado, é permanentemente refeito pelo diálogo ou o conceito morre. Nesse sentido que o diálogo é a alma do conceito, seja qualquer ideia, ela só existe enquanto houver diálogo. Nesse sentido, seja qual for o conceito mais tecnicamente reproduzido de Paulo Freire sobre o que é sabedoria, ele é o exercício do diálogo. E o exercício do diálogo, ao modo antigo, é um jogo de linguagem, isto é, não está nem aqui nem acolá.
A palavra mata o espírito nesse sentido. Ele está na relação entre nós. Quando, uma vez um termo que me ofende ou que causa equívocos, no diálogo, enquanto ele está vivo, ele se refaz. Não, não era bem isso, era aquilo, e agora pensando bem, é aquilo outro. Então o conceito está na alma, não de uma significação a confundir-se com definição. O conceito de sabedoria, penso eu, acredito que ele está subsidiado na crença de Paulo Freire, do que eu estudei, ele está no espírito do diálogo. E aí, só há sabedoria quando o texto é pretexto, não uma reprodução. Fábio, a sua fala cheia da boa e legítima indignação, legitimada por todos nós, acredito que por afinidade aqui no tema em queremos o melhor. Reitero com o Pablo a ideia de que esse espírito não nos faça esquecer que junto às críticas aos maus está a cumplicidade de não enxergarmos os bons. Há bons professores. Olha o Eduardo Carli como testemunho. Olha o querido professor aqui, que está aqui conosco, dando a sua vida. Há tantos bons professores, e não apenas aqueles que, diríamos, 50% mais um, metaforicamente, diríamos, ele é bom, sobre o mal. Há em todos nós bons e maus. O perfeito ou absolutamente imperfeito é a demonização. Eu acho que se formos falar, voltando a Eduardo Carli, um futuro, estaremos em uma educação cujo sentido de alfabetização não está mais restrito ao tempo e o espaço e ao circunscrito sala de aula, que cada vez mais está perdendo as suas barreiras arquitetônicas de uma vigilância e controle, e vai se tornar cada vez mais um diálogo mais amplo que nenhum professor e nenhuma prova limitarão. É o espaço de uma nova cidadania digital, pela qual, sem dúvida alguma, eu entendo assim, a tecnologia de educação, a validação vai se dar em outros patamares. Um exemplo simples. Eu posso não ter nenhum título de tecnólogo em informática, mas se eu souber operar e dar testemunho disso, é o que o mercado vai querer. Quero dizer que a própria ideia de mercado agora não está tanto restrita e limitada aos títulos antes apenas estabelecidos pelas universidades. A nova universidade ela está para fora da sala de aula e, portanto, a nova sabedoria e a nova educação, acredito que ela será digital. E aí a polaridade vai se inverter. Pessoas como eu, perdão, mas eu sou do século passado, pessoas como eu, que alguns poderiam dizer que têm conhecimento por ser professor, em outra tecnologia multimediática e digital será analfabeto. E aí, eruditos serão analfabetos, e aqueles outros capazes de uma pluralidade de conhecimentos, linguagens, semióticas, não serão mais tratados como ignorantes, mas serão considerados eruditos. Já vemos isso em alguns jovens tratados como gênios porque ganharam dinheiro na internet, mas outros não ganham dinheiro, mas produzem conhecimento. Então eu acho que esse futuro está aí numa conceituação de quem é analfabeto e quem não é. Por isso, Fábio, entre os ruins professores, eles existem, alguns vão morrer e pelo tempo outros nascerão. E isso é tempo de fertilidade, porque a morte de uns dará adubo aos bons. Mas lembremos, há muitos bons. E não vamos esquecer, nem obnubilar nossa visão, falando dos maus, sem elogiar e fomentar e acrescentar o que há de bom em cada um. Especialmente naqueles que já deram muita prova de que são bons professores, porque são aprendizes e repetem isso uns com os outros. Querida Érica Biazes, eu concordo com sua fala, sobretudo porque é bom lembrar que essa luta em não ser oprimida e, por outro lado, em não oprimir, é uma tarefa dupla, para não antagonizarmos sempre o malvado lá no outro e não sermos cúmplices em permitirmos essa voluntária obediência que por algum tempo nos convém. É bom lembrar que como pensar como alguém que nunca pensou assim? Teria que ser um gênio
para ter um pensamento inédito, seja na música, seja na literatura, seja no próprio vocabulário que não foi ela que inventou. Mas todos nós podemos pensar de forma original, que é ir à origem, e a origem está na própria capacidade crítica, e repensar à sua maneira. Isso significa que seremos herdeiros de uma cultura, não negaremos os outros. Até para negar os outros, temos que sermos gratos aos seus erros para não os repetirmos. Então, ao acusarmos os erros dos outros, diríamos: obrigado por que eu penso a partir e junto ou atravessado com o outro, mas nunca sem o outro. Sempre o indivíduo, em sua ficção da pura individualidade, sempre será plural. Quem pensa deve dizer, sem que o saiba ou saber, nós pensamos: eu sou plural. Cada um de nós é. Portanto, em português filosoficamente retificado, em português assim, Paulo Freiriano, eu somos. Obrigado. Questões muito interessantes para a gente continuar a pensar depois desse café. Tem até um verso de um poeta goiano chamado Pio Vargas, em que ele fala assim: deve haver uma forma de concluir sem finalizar. Então, as minhas considerações aqui sobre as perguntas não é de forma alguma uma finalização, mas é abrir a possibilidade para a gente continuar a pensar essas questões que nós tratamos aqui hoje. Bom, primeiro, Carli, sobre futurologia, eu sou historiador, não sou profeta, né? Não sei, eu até tenho uma palavra que eu estou tomando raiva dela, desculpa, raiva não, raiva assim, é uma palavra que não está me explicando muitas coisas assim para mim, a palavra impossível, historicamente falando, sabe? Às vezes eu estou usando mais a palavra improvável. Inclusive, se você me perguntasse, há 10 anos atrás, se eu imaginava, se eu podia prever que o Brasil estaria passando o que a gente está passando agora, eu diria que não, eu não via como algo possível, mas era provável. Então, assim, várias possibilidades se abrem, inclusive dentro da reinvenção. O Paulo Freire, ele se inspirou muito no pensamento dialético. Inclusive o Rosivaldo, ele acha o Paulo Freire como um autor que dialoga mais com Hegel do que com o próprio Marx. Ele é mais hegeliano que marxista nesse sentido, certo? Ele tem uma perspectiva dialética, né? E me inspirando nessa perspectiva dialética, eu acho que várias coisas vão acontecer nos próximos anos, vários processos constantemente, né? Tipo de reinvenção, de resistência, ou pegando uma palavra emprestada do José Celso Martinez, que é um teatrólogo, ele fala que mais importante que resistência é a ideia de reexistência, existir de outra maneira, modificar a existência, e não ser uma resistência ressentida, sabe, de uma extrema esquerda que repete às vezes alguns vícios de uma extrema direita. Até lembrando aqui sobre essa discussão de direita e esquerda, surgiram aqui esse livrinho até didático do Norberto Bobbio, em que ele pensa que para poder termos assim uma ideia de direita e de esquerda é preciso um nível de moderação, inclusive para a gente poder respeitar a possibilidade de existência do outro, porque numa democracia é preciso que exista essa divergência, o debate, essa pluralidade e tal. E nesse sentido, os extremismos, né, seja da extrema direita ou da extrema esquerda, historicamente muitas vezes acabam levando para caminhos ditatoriais, caminhos contra a democracia que de alguma maneira surge no Ocidente, em Atenas, que era uma polis aberta à filosofia, por mais que lá era uma democracia elitista, patriarcal, escravista, excludente, diferente da nossa, embora a nossa também tenha níveis, né, de exclusão também, né? O Paulo Freire debatia muito a questão, o problema do analfabetismo, porque o analfabeto ele não podia votar, né? Então, nesse sentido, acho que a gente o nosso processo histórico vai passar por transformações, isso é inevitável, o real está sempre em transformação. Álvaro Vieira Pinto falava assim, que o novo de cada dia só se torna visível algum dia. A consciência ingênua acha que o real está estável, sabe? Mas não, ele está em permanente transformação. Isso é algo que Heráclito já nos ensinava, né? O devir, a mudança constante, né? Eu nunca posso entrar
duas vezes no mesmo rio, porque quando eu entro, o rio já é outro, eu já sou outro. Então, acho que precisamos exercitar a nossa consciência crítica diante desse processo de transformação, certo, Carli? Mas eu acho que você colocou questões muito importantes na sua pergunta. Eu sugiro, quem estiver interessado em refletir criticamente sobre esse projeto do Escola Sem Partido, conhecer o professor Fernando Pena no Facebook. Recentemente o Caetano Veloso entrevistou ele, deu uma entrevista muito boa, e ele falou que esse projeto também tem uma dimensão de esvaziar o sentido educativo da própria escola e da educação, da própria escola nesse sentido, porque daí o professor era visto como um burocrata que cumpre leis e não como um educador. Tem uma diferença lá de educação e instrução, e que ao meu ver é um tanto quanto perigoso, tanto que até mesmo intelectuais, digamos assim, da direita, como o Olavo de Carvalho, o Pondé e o Reinaldo Azevedo, já fizeram depoimentos críticos contra o Escola Sem Partido. Isso eu acho interessante. Mas vamos continuar aqui. Laura, concordo com você que para existir o diálogo é preciso ter esses conceitos, mas quando Paulo Freire nos ensina a questão das palavras geradoras, né, a partir de ideias que vão sendo lançadas, nós vamos avançando, né, nesse processo, né, de conscientização e tal. Sobre a sua pergunta, Paulo Freire fala de sabedoria. Eu acho que a sabedoria passa por uma dimensão do respeito, inclusive, e uma dimensão de o saber ter uma ligação com um ato de amor, como ele falava, de compaixão, de respeito e de fé. Paulo Freire falava na fé nos homens também. E quando o Hugo colocou o Pascal, me lembrei que para Pascal, Deus estava na dimensão da aposta, né? Ou seja, Deus é uma aposta. Não sei se Deus vai existir ou não, mas eu aposto que existe, certo? E daí, nesse sentido, Paulo Freire é a fé também. Então acho que a fé nos homens, e eu acho que também ensinar com o próprio exemplo. No Paulo Freire ele fala da importância de você ser, nesse sentido, fiel, ter uma certa fidelidade entre o que você diz e o que você é. O professor sábio, ao meu ver, ele também ensina com o seu próprio exemplo. Eu, por exemplo, já fiquei muito emocionado de ser convidado, né, lá na UEG de Uruaçu, para participar de uma formatura em que eu fui professor homenageado, e alunos que falaram: professor, olha, até alunos de ensino médio que foram fazer a faculdade de História, porque viram no meu exemplo, sabe, mesmo que às vezes discordassem de algumas colocações minhas, mas mesmo discordando, eles viam na minha dignidade, na minha ética, enquanto pessoa. Então, uma inspiração. Eu acho que nesse sentido é importante sempre a gente olhar para os bons professores. E eu acho que talvez eu estou aqui conversando hoje porque eu também tive grandes professores na infância e mesmo na faculdade. Me lembro que eu tinha uma professora na 7ª série, na época era série, lá em Senador Canedo, na escola São Francisco de Assis, em que eu tinha uma bolsa lá, porque minha mãe era fazer salgado para a escola. A professora Flávia, ela falou: Diego, você é um filósofo. Ela me deu um livro de filosofia na época, do Gilberto Cotrim. Eu devia ter, sei lá, uns 11 anos, 12 anos. E aí que eu comecei a ler filosofia. Então talvez eu estou aqui agora, hoje, graças a essa professora que me abriu um caminho, me abriu uma porta. E eu acho isso um gesto generoso, generosidade de uma sabedoria. E me lembro inclusive do Albert Camus, quando foi ganhar o prêmio Nobel, ele dedicou ao seu professor do primário, que o incentivou a estudar, ele que era um argelino, né, no norte da África e tal. Então acho que é importante a gente pensar um pouco tudo isso. E concordo com tudo que o Will Goya falou, que nós temos que olhar para os bons professores. Só vou fazer uma pequena correção, e para as professoras também, entende? Bons professores e professoras, né? Porque o Milor Fernandes falava isso: poxa, você chega na sala de professores, você abre a porta lá, você tem mais professoras, né? Tinha que ser sala de professoras, né? Inclusive a colega a Érica, né, que fez a pergunta sobre que envolve essa questão, né, entre cadê a Érica? A Érica está por aí? Ela foi embora? Está ali. Érica, eu também às vezes vivo esse conflito, né, esse conflito entre o professor e o artista.
no meu caso, entre o historiador, o pesquisador também, né? Historiador, pesquisador, professor e o artista, porque o artista me dá uma liberdade criativa. E muitas vezes, enquanto pesquisador, eu tenho que sempre legitimar o que eu digo a partir daqueles autores que já são os clássicos e tal. Então, eu vivo às vezes esse conflito, como assim, o historiador que tem que estar sempre olhando para esse passado, embora tente explicar o presente, e o artista olha também para o futuro, né? Então, acho que é bom a gente sempre buscar esse equilíbrio também. E eu vou te dar um exemplo, né, para os colegas também, de um artista que se inspirou no Paulo Freire. Inspirado na pedagogia do oprimido de Paulo Freire, nós temos o exemplo do Augusto Boal, com o seu Teatro do Oprimido, que também é uma grande referência da arte no Brasil. Inspirado no Paulo Freire, ele desenvolveu toda uma perspectiva, né, de uma arte em diálogo com o povo, com os trabalhadores e tal, e trazendo a questão do Tchubim. Tchubim, no fundo, acho que às vezes a gente vive hoje essa circunstância dessa educação bancária, uma educação bancária e muitas vezes, pegando o seu exemplo, né, tipo, elitista, né, que não valoriza o trabalhador manual. E aí talvez um autor que pode nos levar a pensar essas circunstâncias do Brasil é o Gessé de Souza, que no ano passado lançou um livro chamado A Elite do Atraso, e é um autor que ele pensa um pouco esse desprezo que a sociedade brasileira, alguns setores têm pelos trabalhadores, e talvez isso seja a herança da escravidão. O Gessé de Souza tem um livro chamado A Ralé Brasileira, em que ele fala que a ralé seria como é tratado aqueles que são vistos como subgente, como subcidadãos. Então, para o Gessé de Souza, a escravidão deixou algumas marcas na sociedade brasileira, entre elas uma elite de rapina. O Paulo Freire também discute essa ideia de uma elite colonialista, né, que não tem um compromisso com o desenvolvimento do próprio país, mas que está sempre a exportar para fora, né? E aliás, quer morar em Miami, não quer nem morar aqui, entende? Uma classe média, intermediária, que às vezes trabalha muito e sofre também, e paga muito imposto, entende? E às vezes se sente elite, mas às vezes, né? E por fim, essa ralé brasileira, utilizando o termo do Gessé de Souza, entende? São várias questões que vocês colocaram que eu achei muito interessante. Bom, quem foi? Foi a Érica, falou muitas coisas legais, que a verdade não é fechada, a verdade é aberta, né? Ou seja, o Paulo Freire nos coloca o homem como um ser inconcluso. Essa verdade está sempre em construção, e eu acho que isso é um princípio científico também. A ciência, ela precisa estar sempre aberta ao debate, à descoberta, essa aventura da descoberta. E até pegando uma frase do Raul Seixas, que o meu amigo está com a camisa ali: não tem certo nem errado, todo mundo tem razão, e o ponto de vista é que é o ponto da questão. Uau, mais uma vez, gostaram? Eu, apesar de mim, melhor do que nada, quero agradecer a todos, não só por mais este evento, mas repito e reitero, pelos 8 anos de Cafés Filosóficos. 8 anos de trabalho voluntário, não porque foi de graça, porque graça é plenitude, é doação, é não cobrança e entrega, mas voluntário porque é feito de boa vontade. Boa vontade penhorada pelo exemplo e pelo trabalho de todos nós. E neste momento não seria menos apropriado reconhecer com a mesma gratidão ao querido professor Diego de Moraes, que, como vocês ouvem, fala com o coração e com a dor que isso também implica, porque amar é ser ético, e ser ético é entender que as pessoas sofrem, nós sofremos e não podemos ficar paradas. Essa dor da compaixão e da inteligência, cuja tecnologia da pedagogia da libertação é ajudar e ser ajudado, eu agradeço a todos por mais este encontro. Não as últimas palavras, mas as mais recentes de todo esse trabalho que hoje tem seu momento de fechamento de 2018,
querido professor Diego de Moraes, que é filósofo, pedagogo, historiador e músico. Muito obrigado a todo mundo. Para mim foi uma primeira experiência falar dessa maneira do meu trabalho. Eu sou mais conhecido aqui na cidade enquanto compositor, mas eu poder ter a oportunidade de falar das minhas pesquisas também foi algo gratificante. Eu poderia fazer aqui umas palavras finais aqui. Primeiro, muito obrigado. No disco novo que eu vou lançar no ano que vem, tem uma música chamada Obrigado Vida. Eu que fiquei entre a vida e a morte, hoje me sinto ressignificado, né? Ou como diz o Nietzsche, aquilo que não provoca a morte nos torna mais forte. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Tchubim, Janaína, minha mãe que é a grande culpada também por eu estar aqui, né? Porque se ela não tivesse metido, eu não estaria aqui. Bom, mas eu vou terminar aqui agora, além de agradecer ao Rodrigo, agradecer a todo mundo que trabalhou aqui, ao Leão, que foi o técnico de som. Eu acho que eu vou terminar nesse final de ano pensando uma palavra também esperançosa. Eu vou fazer aqui rapidamente uma leitura do Paulo Freire e rapidamente ler um trecho do Walter Benjamin, que também é um filósofo muito interessante. Paulo Freire fala num trecho de Pedagogia do Oprimido o seguinte, que para a educação bancária, a educação não há criatividade, não há transformação, não há saber. Por Paulo Freire, só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. Então, o saber tem essa dimensão. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada de saber. Daí, para o Paulo Freire, desculpa, o trecho que eu tinha separado era esse aqui. É bem isso, né? Só há educação nessa busca constante, que também é esperançosa. E aí vou terminar, pessoal, lendo aqui um trechinho, a 6ª tese de filosofia da história do Walter Benjamin, que inclusive está na epígrafe da minha dissertação de mestrado, já que estamos falando de autores que às vezes nem sempre são lembrados, né? No caso do Paulo Freire, sim, mas muitas vezes as pessoas atacam o seu pensamento, mas sem fazer uma leitura profunda, certo? Talvez eu fique na dúvida, será que um autor, embora seja tão vendido e citado, talvez não é tão lido e aplicado, né? Vamos lá, o Walter Benjamin, olha o que ele fala na 6ª tese de filosofia da história dele. Articular historicamente algo passado não significa reconhecê-lo como ele efetivamente foi. Significa captar uma lembrança como ela fulgura no instante de perigo. Para o materialista histórico, trata-se de fixar uma imagem do passado como ela inesperadamente se articula para o sujeito histórico no instante de perigo. O perigo ameaça tanto os componentes da tradição quanto os seus receptores. Para ambos, ele é um só. Sujeitar-se a ser um instrumento da classe dominante. A cada época é preciso sempre de novo tentar o que foi transmitido do conformismo que ameaça subjugá-lo. Pois o Messias não vem apenas como o Salvador, ele vem como o vencedor do anticristo. Captar no pretérito a centelha de esperança só é dado ao historiador que estiver convicto do seguinte: se o inimigo vencer, nem mesmo os mortos estarão a salvo dele. E esse inimigo ainda não parou de vencer. Valeu, pessoal, muito obrigado. E viva a centelha de esperança. Com gratidão, boa noite a todos. Obrigado.